Olá, amadinhos! Boa noite a todos! Estamos começando mais uma live para que nós possamos dar continuidade à nossa série de leitura de todo o livro de Provérbios. Estamos lendo ao longo do mês de dezembro todo o livro de Provérbios, desde o capítulo 1, e hoje, conforme o dia é 29 de dezembro, estamos lendo o capítulo 29 também. Então, se você puder, já manda esse aviãozinho aí para outras pessoas poderem entrar, poderem participar dessa live. E hoje nós teremos a participação muitíssimo especial do pastor Anderson Moreno, que é da Igreja Nova Vida do Riachuelo, da qual eu faço parte. Então, ele vai estar aqui fazendo os comentários. Como eu sempre faço, eu leio todo o capítulo e depois eu faço os comentários, mas dessa vez quem vai ser é o convidado, que com certeza vai edificar as nossas vidas e vai ser uma bênção. Então, mais uma vez eu agradeço a participação de todos e que o Senhor Jesus possa falar, continuar falando a cada um dos nossos corações. Vou estar fazendo aqui, chamando o pastor Anderson, convidando ele, e se você puder, fique aqui conosco e principalmente convide outras pessoas para poderem participar também. Glória, um pouquinho ele entra também. Já corre, pegue a sua Bíblia, tá bom? Não me deixe lendo sozinho, pega a sua Bíblia para que você possa acompanhar a leitura. Para aqueles que desejam saber, né, sempre a versão que eu leio é a NAA, Nova Almeida Atualizada, de 2017. Então, é essa a leitura que eu faço. Mas se você tiver uma outra versão, amém. O principal é nós estarmos lendo juntos. E, às vezes, uma outra versão também vai agregar para você conseguir compreender o que está sendo falado. Pastor Anderson, já enviei o convite, tá bom? Se porventura tiver alguma dificuldade, é só sinalizar que eu tento auxiliar aqui. Vamos dar continuidade aqui a essa série. Já tivemos muitos convidados. Se você, porventura, não estava acompanhando, então saiba que nós já tivemos outras pessoas ao longo dessa semana. Amanhã vai ser a última live, né? Vai ser o último momento ao vivo. E no dia 31 vai ser um vídeo mesmo, porque eu sei da correria, então não seria possível fazer ao vivo. Mas que vocês continuem participando. Vamos aqui. Mandei novamente o convite. Glória a Deus, muitas pessoas entrando, estando aqui conosco. Agora vai. Vamos conseguir. Só virar a câmera. Olá, Olá, glória a Deus. porque o convite não chegou, entrou depois um pouquinho, por isso que eu demorei a entrar. Mas boa noite, Suzana, boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito bom poder compartilhar, né, um pouquinho mais da palavra de Deus aqui, nesse propósito tão maravilhoso que Deus colocou aí no seu coração, Suzana. Ai, amém. Foi um prazer. Muito obrigada pelo senhor ter podido participar. Eu sei que são muitos afazeres, muitas demandas, né? Principalmente já esse finalzinho de semana, perto do Réveillon. Mas glórias a Deus que o senhor está podendo estar aqui conosco e tenho certeza que cada um daqueles que assistirem aqui até o final com a gente vão ser muito abençoados. E eu agradeço ao senhor que está aqui presente e àqueles também que estão entrando aí na live, estão com certeza serão edificados. E aí eu sempre gosto de explicar, né, conforme eu sigo, eu vou ler todo o capítulo 29 e depois a palavra vai ser com o senhor. Vai chegar e vai poder falar. Suzana, deixa eu só te interromper rapidinho. Eu não estou vendo você, né? Eu só estou vendo a minha imagem aqui, eu não sei porquê, mas na parte que você apareceria está tudo escuro. Então eu não sei o que houve na Mas o senhor está conseguindo me ouvir? entrada da live. Eu te ouço bem, sem problema nenhum. O problema é o vídeo mesmo. Eu peço para as pessoas que estão online aqui com a gente que informem se vocês estão conseguindo ver. Eu não sei qual seria o problema. Está todo mundo conseguindo visualizar? Informe aí para mim se está vendo as duas imagens ou somente uma. Se for o caso, a gente chega e reinicia, tenta novamente. Teve uma live que já ocorreu isso. Estão informando aqui que as duas imagens estão ok. Verifica se tem alguma coisa na internet do senhor. É muito ruim falar, né, e não conseguir ouvir. A gente não vê a outra pessoa, Não consegui ouvir, não consegui ver. Mas, assim, a internet está tranquila aqui.
Eu não sei o que que houve, demorou até um pouco a eu receber o teu convite, né? Deixa eu ver. Então não sei o que que houve. Deixa eu ver se tem alguma outra possibilidade. Aqui. A câmera, não sei do que seria. Uma perguntas. Deixa eu abrir A câmera aqui. tá ok. Eu tava te Então, vendo bem antes de eu. Quando começou, eu tava te vendo bem. Depois que eu aceitei o convite aqui, que já entrou assim, né? eita. Mas se não tiver jeito, a gente continua. Pelo menos eu tô te ouvindo. Então tá. Então vamos tentar continuar assim. Pelo menos o pessoal que está assistindo a gente está conseguindo ver os dois. Você Isso. vai na fé aí do que é bom que quem vai falar mais do Senhor, então tá tudo certo. Não vai Dá ter certo. problema. Tá ok? Então, Tá como bom. eu falei, o jeito é a gente ir assim mesmo, só o Senhor me ouvindo e não conseguindo me ver. E aí eu peço também aos amados irmãos, aqueles que forem entrando, se porventura tiver algum problema no áudio, se tiver outro problema com a imagem, sinaliza pra gente para que a gente possa corrigir. Mas eu creio que não vai ter nenhum tipo de problema. Vamos conseguir caminhar bem em nome de Jesus. Amém? Então, vamos aí à nossa leitura e depois o Senhor fique à vontade com a palavra daquilo, dos versículos que Deus o direcionou e a gente vai fazendo essa troca aí abençoada. Tá bom. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Em Provérbios, capítulo 29, a partir do versículo 1. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. Quem não dá sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei justo traz estabilidade ao país, mas o amigo de impostos o leva à ruína. Quem lisonjeia o seu próximo está armando uma rede para os seus pés. Na transgressão do homem mau há uma armadilha, mas o justo canta e se alegra. O justo se interessa pelo direito dos pobres, mas o ímpio não se importa com isso. Os zombadores alvoroçam a cidade, mas os sábios acalmam os ânimos. Se o sábio discute com o insensato, quer este se enfureça, quer se ria, não haverá descanso. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os retos procuram o seu bem. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Se um governador dá atenção às palavras mentirosas, todos os seus servos virão a ser perversos. O pobre e o seu opressor têm algo em comum. É o Senhor que dá a luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres segundo a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrija o seu filho, e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque mesmo que entenda, não obedecerá. Você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Se alguém mimar o escravo desde a infância, por fim ele vai querer ser filho. A pessoa colérica provoca discórdias, e quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Quem tem parte com um ladrão odeia a própria alma. Mesmo ouvindo a maldição, permanece calado. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas a justiça do Senhor vem para todos. Para os justos, a pessoa iníqua é abominação, e o reto em seu caminho é abominação ao ímpio. Glória a Deus. Lemos então todos os versículos. Fique muito à vontade, pastor, para aquilo que o Espírito Santo direcionar ao Senhor. Amém. Bom, livro de Provérbios, né, é um livro assim muito especial,
na questão de trazer sabedoria, né? É um livro de sabedoria. Deus usou a Salomão, né, para descrever. E, de fato, traz muito ensinamento para a gente, traz muitas informações que vão nos ajudando a corrigir os nossos passos, que vão nos ajudando a enxergar, né, coisas como Deus quer que nós enxerguemos. Então, eu gosto muito do livro de Provérbios e, assim, é bem abençoador. Então, esse capítulo 29, ele tem muitos ensinamentos que são bem importantes para nós considerarmos, né? São 27 versículos e, como você leu todos eles aí, todos eles têm uma mensagem de aprendizado para nós, mensagem de sabedoria, que vai trazer proveito para as nossas vidas, com certeza, assim como toda a palavra de Deus, né, que traz ensinamentos para nós. Mas eu foquei em alguns específicos aqui dentro desses 27, e o primeiro deles é exatamente o versículo 1 do capítulo 29, que diz: quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente sem que haja remédio. Então aqui, esse versículo nos fala sobre rejeitar a repreensão. Algo que, infelizmente, nós não gostamos e nós sempre rechaçamos e achamos que não é bom, é sermos repreendidos. Toda pessoa que é repreendida, ela costuma a não aceitar num primeiro momento. Ela costuma a rejeitar, ela costuma a não querer ouvir. E muitas vezes ela se aborrece quando ela é repreendida. Só que a gente precisa aprender, enquanto cristãos, que repreensão e exortação é algo de suma importância para o nosso crescimento espiritual. Não há como crescermos espiritualmente, não há como crescermos também na nossa vida secular, se nós não entendermos que muitas vezes precisamos ser corrigidos, precisamos ser repreendidos. Mas o ser humano não gosta, né? Então o Provérbios ele fala isso, 29, esse versículo primeiro, ele diz para nós aqui que quem teme rejeitar a repreensão será destruído de repente sem que haja remédio. Por quê? Porque aquele que não aceita a repreensão, aquele que rejeita a repreensão, aquele que não quer ser exortado, aquele que não quer ser corrigido, ele vai continuar no caminho do erro, ele vai continuar a viver fazendo as coisas erradas, fazer as coisas contrárias à vontade de Deus quando a gente traz, né, para a área espiritual. Na nossa vida secular, aquele que não quer ser muitas vezes repreendido pelos seus pais, por exemplo, os jovens, né, as crianças, os jovens, muitas vezes vão continuar errando, vão seguir por um caminho que lá na frente vão acabar tropeçando, vão acabar colhendo as consequências de não terem sido corrigidos. Então, eu entendo que a gente precisa aprimorar isso em nossas vidas, e isso no geral, né? Algumas pessoas já estão num estágio um pouco mais avançado, já conseguem receber um pouco melhor a repreensão, conseguem entender um pouco melhor que é para o bem, mas ainda assim o ser humano, eu acho que não foi, que não nasceu com esse propósito no coração de ser ensinado, né? Porque repreender é ensinar. Quando Deus nos repreende, Ele está nos ensinando o caminho certo, né? Quando o Senhor nos repreende, Ele está nos direcionando para que a gente possa corrigir os nossos passos, porque Ele sabe que se a gente não for corrigido, a gente vai chegar no lugar onde de fato não será bênção para as nossas vidas. Então a gente tem que ter
o nosso coração aberto para a repreensão de Deus, para a exortação de Deus, que muitas vezes vem por intermédio da palavra, quando a gente está lendo, às vezes, a palavra e a gente chega num versículo em que esse versículo ele nos exorta, ele vem de encontro a algo que a gente sabe que precisa corrigir, e a gente muitas vezes fecha a Bíblia ou passa para outra página da Bíblia para que deixar aquele versículo do lado. Muitas vezes somos corrigidos pelos nossos líderes, né, dentro das igrejas, o nosso pastor, os líderes de ministério. E isso, queridos, a gente precisa ter como bênção para as nossas vidas. Mas, volto a dizer, o ser humano ele não tem isso no coração e muitas vezes rejeita a repreensão. E aí as consequências disso serão ruins, serão difíceis, como o próprio versículo nos diz. Será destruído de repente sem que haja remédio. Ou seja, não aceitar uma repreensão hoje pode ser que lá na frente não tenhamos mais condições de consertarmos nossos passos, e aí a gente vai ter que colher o fruto da nossa escolha. Então, esse versículo ele me chama muita atenção para isso, e eu acho que é algo que a gente precisa trabalhar. Sim, e algo que ele até, no início dele, ele fala, né, somente não aceitar a repreensão. Porque eu acho que todos nós já passamos por algum caminho de que, em determinado momento, a gente não aceitou uma repreensão. Mas o versículo começa dizendo em quem teima em rejeitar. Ou seja, não foi alguém que não aceitou apenas uma repreensão. Foi alguém que teimou, que persistiu em não aceitar a repreensão. Ou seja, diversas vezes aquela pessoa foi chamada a atenção. E ela, de forma alguma, quis se moldar à vontade daquele que estava repreendendo corretamente. E aí é por isso que não vai ter, depois, mais conforme diz o versículo, né, no final, depois não vai ter mais remédio. Então, quando a gente reitera no erro, permanece no erro, porque uma coisa é você errar, e até às vezes querer, né, chegar e debater naquele erro. Outra coisa é você sempre errar na mesma coisa e você nunca desejar mudar. Aí é que vem essa questão de você vai ser... O de repente, na verdade, é para quem está sendo destruído. Não para aquele que está observando a vida do que está sofrendo aquela penalidade. Porque ele já foi instruído há muito tempo, né? Às vezes, de repente, é só para a pessoa. Quem está de fora já estava vendo há muito tempo que aquele caminho não era bom. Por isso, repreendeu. Mas ele não ouviu, e aí, de repente, para quem estava desapercebido, veio e não houve remédio. Que terrível, né? Infelizmente. Exatamente, porque de repente, para a pessoa que continua a insistir, né, em teimar, em não se deixar corrigir, de fato de repente, porque para ele está tudo bem, para ele nada vai acontecer, para ele a forma como ele vive é a forma como ele acha que é certa, ele quer continuar a viver dessa forma. E aí, quando ele menos espera, a situação difícil vem, aquilo que foi orientado lá atrás acontece e ele acaba pagando pela a sua própria conduta em não querer ouvir, e não querer ser repreendido, e não querer ser corrigido e ensinado. Então, é importante isso, como você falou, errar, todos nós erramos, e erramos muito, né? Mas a questão é a persistência. E a persistência em estar num erro, em não aceitar ser corrigido, ela vai causar dano nas nossas vidas em algum momento, né? O dano, ele é certo, como a própria palavra ensina. Se a gente não deixar, se a gente não mudar a nossa postura, o dano é certo. Então, que a gente possa, se estamos ainda vivendo, né? Se algum de nós está vivendo ainda nessa insistência e não permitir que o Senhor venha corrigir alguma situação da nossa vida, é bom que a gente comece a trabalhar isso, a pedir ao Senhor que faça com que o Espírito Santo venha trabalhar isso em nós, para que a gente saia desse momento e a gente passe a caminhar segundo a direção que Deus quer nos dar, corrigindo os nossos passos, e com certeza isso vai ser bênção para todos nós. Amém. E aí,
um outro versículo que eu quero comentar aqui com você, com aqueles que estão assistindo, é o versículo de número 11, que diz assim: o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Então, aqui ele está falando daquelas pessoas que não têm domínio próprio, né? Porque aqui está abordando aquilo que nós aprendemos sobre o fruto do Espírito, que é, nesse caso, o domínio próprio. Tem pessoas que elas, ainda que convertidas, ainda que já tenham aceitado Jesus como seu Salvador, ainda que já estejam caminhando talvez algum tempo no Evangelho, elas continuam a não ter domínio próprio. E aí, qualquer coisa que acontece, qualquer situação adversa que acontece, a pessoa explode, a pessoa ela briga, a pessoa ela grita, a pessoa ela não tem moderação no agir. E aí, como o próprio provérbio está dizendo aqui, o próprio Deus, através desse provérbio, nos fala, que esse tipo de pessoa é tola. Por quê? Porque ela vai acabar com esse comportamento, com essa explosão que muitas vezes a pessoa deixa acontecer, permite que aconteça, sem equilibrar as coisas, sem ter equilíbrio, ela também vai ter problemas. Ela vai colher problemas na sua vida, ela vai colher afastamento. Ninguém quer ficar ao lado de uma pessoa que tem pavio curto, que se ira em todo tempo, que não tem controle, que, sabe, uma pessoa que o tempo todo, em qualquer situação, ela quer explodir, ela quer estourar, ela quer tirar satisfações. E aí, o grande detalhe é que, assim, a gente tem que ser ensinável. A gente tem que entender que a nossa vida cristã, ela uma escada em que nós vamos subir até que o Senhor volte ou até que Ele nos chame. E a gente precisa, sabendo disso, a gente tem que entender também que a gente tem que ser mudado. A gente tem que permitir a transformação, a gente tem que crescer. Então, se a gente, quando se converte, a gente tem esse tipo de comportamento, né? Nós temos esse tipo de natureza. A gente sabe que, a partir do momento que a gente se converte, o Espírito Santo de Deus habita em nós, os frutos precisam aparecer. Os frutos têm que começar a aparecer. E aí tem pessoas que têm um discurso desse tipo: ah, não, mas eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sempre fui desse jeito e eu vou morrer desse jeito. Eu não levo desaforo para casa. E aí é um tipo de comportamento de pessoas imaturas, de pessoas tolas, de pessoas que ainda não entenderam o processo que o Evangelho traz para nós. E não está abrindo o coração para que esse processo aconteça, para que essa transformação venha, para que o fruto do Espírito, né, apareça dentro das suas 9 partições, e domínio próprio é uma delas. Então, não tem esse papo de que eu nasci assim, aquilo que a gente chama de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Nós precisamos crescer. O cristão que não está disposto a crescer, ele precisa rever a sua vida. Ele precisa rever a sua vida espiritual, porque faz parte do crescimento a gente trabalhar, inclusive o nosso gênio, né? Inclusive o nosso plano. Então, é algo que nós precisamos trabalhar em nós, é algo que a gente precisa ensinar aos nossos filhos, que não vale a pena. Não vale a pena a gente ser explosivo, não vale a pena a gente querer, muitas vezes, tirar satisfações com outras pessoas por algo que nos fizeram, por algo que falaram, de uma forma agressiva. Eu digo tirar satisfações de uma forma agressiva. Claro que é importante a gente conversar quando isso acontece com a outra pessoa, mas não tomado pela ira, porque não vai dar certo, não vai resolver nada e ainda vai trazer
grandes e maiores, grandes problemas para as nossas vidas. Então, é importante a gente trabalhar também essa questão do nosso gênio, né, como a gente fala, e a gente aprender a deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós para que o fruto do domínio próprio ele apareça e a gente consiga, de fato, melhorar, a cada dia mais melhorar. Glória a Deus. Realmente, esse é algo que eu tenho percebido, né, ao ler Provérbios, que se nós observarmos, ele nos incita a realmente buscarmos as características do fruto do Espírito. Eu acho que mais do que eu buscar a característica em si, é eu buscar o Espírito, porque vai ser natural, então, essas características fluírem por meio das nossas vidas. Né? Às vezes a gente quer ter domínio próprio e aí a gente foca na situação. Não, eu não vou falar, eu não vou falar, não vou falar. E fica ali quase como se fosse uma bomba relógio. Ai, não aguento, agora eu vou falar. E aí explode. No lugar de olhar para o eu não vou falar, olha para o Senhor. Olha e busca ser cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo é que vai frutificar nas nossas vidas. Mas é claro que precisa o nosso passo. Quantas vezes as pessoas não chegam e falam, né? Eu sou assim, Deus me entende, Ele me aceita do jeito que eu sou? Não, Deus nos aceitou naquele grande dia quando nós reconhecemos Jesus do jeito que nós estávamos. Mas a proposta de Jesus é que nós venhamos a nascer de novo e sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Então a Suzana que encontrou Jesus, que foi encontrada por Jesus, essa não serve. E essa não pode estar mais aqui. Eu tenho que estar nesse processo de conversão diária, sendo transformada e sendo liberta, graças à bondade de Deus, de todo o passado, de todo o meu gênio. Deus não vai mudar o meu jeito, mas o meu gênio ele vai mudar, ele vai fazer morrer o gênio ruim. Agora, o meu jeito, às vezes, essa questão de ser mais falante vai ser positivo. Às vezes, a questão de você ser uma pessoa mais justa, quando você não vai deixar passar, mas vai falar, mas com domínio próprio, então vai falar da maneira certa. Né? Então, Provérbios vem nos incitar a isso, a observarmos a nós mesmos, fazermos essa autoanálise, para nós deixarmos, conforme foi falado no versículo 1, a gente aceitar a repreensão. E aí, quando eu aceito a repreensão, eu vejo os meus próprios erros e aí eu consigo avançar, de fato, e crescer espiritualmente. Porque é isso. Nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E que bom saber. Eu estou livre para viver esse novo de Deus e não ficar nas práticas erradas de antigamente, em nome de Jesus. É verdade. E assim, às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não consigo. Consegue. Consegue. Se buscar em Deus, se buscar, sabe, uma comunhão maior com o Espírito Santo de Deus, consegue. Eu digo isso porque eu sou uma prova viva do que o Espírito Santo de Deus pode fazer nesse sentido. Eu era uma pessoa assim, muito explosiva, uma pessoa dessa forma, que sem equilíbrio, sem domínio próprio, eu explodia com facilidade. Eu tinha, assim, essa característica. E depois que eu me converti, com o tempo, Deus foi trabalhando isso no meu coração. Deus foi mudando isso. Deus foi, sabe, me mostrando que essa minha forma de agir, ela nunca me trouxe benefício algum, muito pelo contrário. Então, lógico que não é da noite para o dia que a gente é transformado, em nenhuma área das nossas vidas, não é da noite para o dia, mas o processo ele foi acontecendo. Foi acontecendo à medida que eu ia buscando mais intimidade com Deus, mais conhecimento, né, de Deus, da palavra de Deus, lendo a palavra e o Espírito Santo falando comigo e me mostrando que eu não agia de forma certa. E aí o processo foi acontecendo. Então, assim, as pessoas, né, que me conhecem hoje talvez não compreendam o que eu estou falando. Às vezes, muitas pessoas dizem isso, porque eu falo muito sobre isso com algumas pessoas, até para dar um exemplo, né? E algumas pessoas não acreditam, mas se perguntarem para minha esposa, a Rosane, que me conhece há muitos anos, ela vai dizer como foi esse processo na minha vida, né, até chegar aqui. E o processo ele vai continuando, né? Ele vai continuando. Mas a gente tem que estar com o coração aberto para passar pelo processo, porque senão ele não acontece. Se a gente rechaça o processo, se a gente não permite o processo acontecer, a gente fica paralisado e a gente colhe
mais uma vez, né, a gente acaba colhendo frutos ruins por causa da nossa forma de agir e de enxergar as coisas. Sim. Aí, vamos lá. Aí eu quero ler aqui o versículo de número 15, que depois vai fazer uma conexão com o 17. O 15 diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. E aí lá no versículo 17 diz assim: corrija o seu filho, e você terá descanso. E ele será um prazer para a sua alma. Então aqui fala mais uma vez de disciplina, de correção, mas aqui a minha compreensão a respeito desses dois textos é de que nós também precisamos aprender que é necessário muitas vezes corrigir. Assim como a gente não gosta de ser corrigido, tem pessoas que elas não conseguem corrigir. Não conseguem corrigir seus filhos, né? Não conseguem aplicar muitas vezes disciplina no momento em que é necessário aplicar essa disciplina. E aí muitas vezes as pessoas acham que disciplinar, que corrigir é ruim para o filho, é ruim, né, para a criança, para o jovem, para o adolescente, quando na verdade a disciplina, como nós enxergamos, lendo aqui na palavra e em vários outros textos, a disciplina é de suma importância para o crescimento. Então, a gente tem que aprender também que muitas vezes, na condição de pais, por exemplo, a gente tem esse dever de corrigir e de disciplinar. Logicamente, aqui no versículo 15 fala de vara, né? Hoje a gente está num tempo em que a gente não disciplina ninguém através da violência. Eu, particularmente, criei minha filha com 22 anos que ela está e ela nunca levou uma palmada minha, nem da mão, né? Mas a gente sempre corrigiu, a gente sempre disciplinou, a gente sempre fez questão de mostrar para ela que o erro que tem consequência. E aí, isso é importante. Mas, infelizmente, a gente vê que alguns pais, por exemplo, eles não gostam de disciplinar seus filhos. Eles deixam os filhos fazerem o que querem. Como diz aqui o versículo 15, mas a criança entregue a si mesma e envergonha a sua mãe. Tem pessoas que têm dificuldade de corrigir. Tem pessoas que têm dificuldade de disciplinar. E a disciplina é importante. E não só no âmbito familiar, né, entre pais e filhos, mas disciplina é importante em todas as áreas das nossas vidas. Então, muitas vezes, nós, como líderes, precisamos disciplinar. Ensinando, disciplinando. Muitas vezes a gente precisa ser um pouco mais incisivo para mostrar para aquelas pessoas que estão caminhando de forma errada que tem que mudar o rumo, que tem que mudar a rota. E isso é cuidado, isso é amor. Então, estou falando aqui, eu tenho certeza que tem líderes aqui nos ouvindo, não tenham medo de disciplinar. Logicamente, com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado, mas não fuja dessa responsabilidade que é nossa. Disciplinar é uma responsabilidade nossa. Então, a gente precisa, assim como o ser humano ele precisa aprender a ser disciplinado, a ser corrigido, ele precisa também saber que há momento que vai ter que ser um pouco mais duro, que vai muitas vezes ser um pouco mais enérgico, para que você possa ajudar o outro a voltar os passos para o lugar certo. Assim Deus é conosco. Muitas vezes Deus nos faz passar por provas, né, para nos disciplinar, para nos corrigir, né? Como ontem, né, na igreja nós trabalhamos lá o texto de Apocalipse, lá no capítulo 3, sobre a igreja de Laodiceia, onde Jesus fala assim: eu disciplino a quem amo. Né? E é assim, por amar os nossos liderados, por amar os nossos filhos, a gente muitas vezes vai precisar discipliná-los,
para que eles possam voltar para o caminho certo, muitas vezes, ou ensiná-los o caminho certo. E a gente não pode fugir dessa responsabilidade. Sim, né? E a gente tem que se aconselhar de fato com a palavra de Deus. Né? A Bíblia ela tem direcionamento para tudo. E hoje em dia, na pedagogia moderna, a gente vê muito essa questão de qualquer tipo de disciplina, de correção para a criança. Ai, vai traumatizar. Ai, ela vai chegar e não vai conseguir. Depois vai ter que ir na terapia para tratar isso. Não, calma aí. Como você está corrigindo? Conforme o senhor mesmo falou, não é essa questão de a vara para quebrar na criança. Não. Mas é chegar e corrigir, sim, como uma demonstração de amor. Né? Até na própria natureza existe essa correção. Ontem acabou viralizando um vídeo, até engraçadinho, mas era que tinha um chimpanzé jogando pedra no pessoal que estava no zoológico enquanto assistia eles, né? Estava ali fazendo a visita. Veio o chimpanzé mãe com uma vara mesmo e começou a bater nele e levar ele para dentro, para tirar ele ali. É claro que isso daí é o mundo animal mostrando o quê? Tem uma correção, tem uma hierarquia, tem uma ordem, as coisas não acontecem de qualquer maneira. Então, a gente precisa realmente se aconselhar com a palavra de Deus e observar por que eu não estou corrigindo. Porque hoje em dia é muito falado sobre o pai e a mãe serem amigos dos seus filhos. Tem um equilíbrio nisso. Há momentos que você vai ter que ser só o pai mesmo, vai ter que ser só a mãe mesmo, aquela mãe que, para os olhos daquela criança, naquele momento, vai ser chato. Porque, mais uma vez, a gente volta. Ninguém gosta de receber repreensão. A gente, como adulto, não gosta. A criança, que ainda não tem entendimento, tão pouco ela vai querer naquele momento. Então, se você ficar um pai carente, que quer ser o melhor amigo do seu filho, eu quero ouvir, filhinho, você me ama. Ai, papai não ama. Aí você, pronto, já não vai corrigir, porque senão seu filho não te ama. Sai desse lugar de carência, ame, dê você o amor ao que o seu filho precisa, seja aquele que o seu filho vai ter segurança que ele é amado por você e é tão amado que, inclusive, você corrige ele. Porque coisa terrível é o lábio, né? Aqui o próprio provérbio vai dizer: os lábios que lisonjeiam, que ficam fazendo vãs elogios, é uma armadilha. Então, o pai e a mãe que fica botando o filho como se fosse, né, o Kiko lá do Chaves, tesouro, o tempo todo fazendo aquele bibelô, no final das contas se torna uma criança mimada e que não vai ser abraçado pelos outros, porque ninguém suporta um mimado. Ninguém suporta estar com alguém que não consegue ouvir um não. Vai se tornar uma pessoa que os outros vão se afastar. Então, o pai, na tentativa de agradar, no final, está gerando um filho que vai ter, para ele mesmo, para o próprio pai, vai ter peso, porque aí a Bíblia vai dizendo que se ele não fizer isso, ele não vai ter descanso. Mas se ele fizer, ele vai ter descanso quando corrige o filho. Vem aqui o versículo 17. Mas o próprio filho também vai sofrer as consequências. E vai ser uma pessoa que ninguém quer perto. Então, vamos falar de verdade. E conforme o senhor bem lembrou, né, do texto que está lá em Apocalipse, o amor verdadeiro ele vem junto com a correção. Deus, o próprio Deus, ele corrige a quem ele ama. E se ele nos incita a fazer o mesmo, que a gente venha obedecer a ele como pais, né, como pessoas que lideram, para que a gente possa ver aqueles que são liderados por nós crescendo, de fato. Né, e não somente sendo uma pessoa melindrada, que aí não convém da vontade de Deus. E tem um detalhe aí, Suzana, também interessante, que assim, às vezes tem pais que eles não querem corrigir porque, mas eu não vou, não disciplino, não corrijo de forma dura meus filhos, para não ter um afastamento deles comigo, para não perder o amor deles. Porque lá na frente, esses mesmos filhos, quando estiverem colhendo os frutos as consequências, né, daquilo que estão fazendo errado e que não foram corrigidos, muitos deles vão cobrar dos próprios pais a falta da correção. E quando a gente corrige, a gente não traz afastamento. Sabe por quê? Porque, volto a trazer para o meu exemplo, a minha filha, a Juliana, ela foi disciplinada e corrigida desde pequeno. E nunca... até hoje, ela é muito próxima de mim. E eu era o que era mais incisivo, o que era mais duro. Geralmente o pai, né, tem essa figura de ser o mais duro, o mais incisivo. Aquele que cortava as coisas, aquele que não vai ter isso, não vai ter aquilo, está de castigo. E não foi isso que fez a minha filha se afastar de mim, muito pelo contrário. Né? Então hoje eu vejo que valeu a pena, tanto eu quanto a Rosane, a gente
fazer aquilo que a Bíblia sempre nos ensinou, que é disciplinar. E da mesma forma, quando a gente traz para o campo da liderança, é da mesma forma. A pessoa que é perdida no primeiro momento pode até não receber bem, né? Mas depois ela vai conseguir enxergar. Ela vai conseguir enxergar que ela cresceu através daquela correção. E nós, como líderes, a gente precisa cumprir o nosso papel também nessa área da correção e da disciplina. E até porque a gente tem um compromisso com Deus, né? Nós temos responsabilidades com Deus com relação a essas pessoas, essas ovelhas do Senhor Jesus. Então, que nós possamos não abrir mão daquilo que o Senhor nos entregou como responsabilidade. E aí, quer comentar mais alguma coisa? Não, tá. Tudo perfeito, pode seguir. E aí eu vou pular aqui para o versículo 20. Versículo 20 diz assim: Você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperanças para um tolo do que para ele. Então aqui o conselho, né, é sobre a gente não se precipitar ao falar. Porque o precipitado, né, ele acaba tendo muitos problemas. Aquele que não pondera antes de abrir a boca, aquele que não entende o momento certo de falar, ele acaba tendo muitos problemas, tendo muitas consequências ruins nas suas vidas. Tem pessoas que elas são descontroladas no falar. Tem pessoas que elas não pensam, elas não raciocinam, elas não veem que há momentos que não é para falar. E aí a gente precisa ter esse discernimento, esse controle, muitas vezes, né, da nossa língua, porque a gente colhe frutos ruins, a gente traz muitas vezes prejuízos não só para as nossas vidas, mas para a vida do outro. Quando a gente fala aquilo que vem na cabeça, sem filtro, não entendendo o contexto, não vendo o momento, se é o momento certo de falar ou não. Então a gente precisa também corrigir isso nas nossas vidas. O provérbio diz aqui: você viu alguém que é precipitado no falar, há mais esperança para um tolo do que para ele. E mais uma vez o Senhor faz uma comparação aqui, né, com relação a pessoa ser tola ou a pessoa ser sábia, né? Então, sábio, aquele que recebe sabedoria de Deus e aproveita essa sabedoria, ele entende que é momento, né, para falar, é momento para ficar calado, como o Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, né, versículo 7, nos fala isso: é tempo de ficar calado e é tempo de falar. E a gente precisa discernir isso, a gente precisa ter sabedoria para entender o momento da gente falar alguma coisa. Saber discernir também momentos que a gente tem que ouvir. Tem hora que a gente não precisa falar. É tempo apenas da gente ouvir. E a gente ouve, reflete e depois, aí sim, né, buscando em Deus a direção, aí a gente fala, a gente age sem precipitação. Né? Tudo na vida a gente tem que buscar fazer sem precipitação. Porque a precipitação nos leva sempre para um caminho mau, sempre para um caminho ruim. Então, é um bom conselho, né, que esse capítulo 29 também traz para nós, para a gente refletir, para a gente olhar se a gente tem esse hábito, né, de falar aquilo que vem na cabeça na hora que a gente quer, sem refletir. Né? E aí não é só o falar, né? E aí, muitas vezes o responder a uma mensagem no WhatsApp, responder, né, um e-mail que você recebe, seja no seu ambiente de trabalho, seja no seu ambiente social. A gente sempre tem que parar para. Às vezes você recebe uma mensagem, você lê, aquela mensagem ela te feriu. Se você não parar, não esperar, não pedir ao Senhor equilíbrio, direção, você vai responder, muitas vezes você vai escrever aquilo que não deve, e aí causa um dano que muitas vezes
para reparar, é muito difícil, às vezes, não repare. Então, a gente tem que ter muito cuidado no falar, no se comunicar de forma precipitada com outras pessoas. Quando o senhor falava, eu me recordava, né? Geralmente, esse falar sem pensar é uma característica das crianças. Em criança, essa situação é às vezes até engraçadinho, né? Cômico. Olha, né? Dá um recado para a criança, ela entende de forma diferente, ela acaba contando uma situação que não era para contar, porque criança não tem filtro. Mas isso é uma característica da criança, ou seja, de imaturidade. Se nós já somos adultos e mantemos essa característica de criança, a graça já perdeu há muito tempo. Já ficou sem graça e já está alguém que vai sofrer as consequências diferentes da criança, que todo mundo ri, faz vídeo e vira meme na internet. Muito legal. Agora, o adulto, quando faz isso, ele, infelizmente, conforme o senhor falou, ele vai colher coisas terríveis. E algo que a gente pode tirar de positivo da tecnologia é essa questão de você não estar na frente das pessoas. Quando recebe um e-mail, mensagem, então é o tempo suficiente da gente poder realmente refletir. Certa vez eu ouvi uma frase que eu gravei, assim, para a vida, que dizia isso. Não se escreve uma carta no calor do momento. Não escreve. Por que escrever? Porque escrever tem aquela questão de você estar perpetuando as suas palavras. Diferente de algo que você fala que, né, o vento às vezes vai levar, mas aquilo que você escreveu, você deixou registrado uma coisa que você depois pode vir a se envergonhar. Então, tá com raiva? A raiva não é o melhor conselheiro. Então, não se precipite, porque o tempo todo a gente lê Provérbios e vê que Salomão está aqui falando muito mal e contra o tolo, de diversos momentos. Mas chega nessa hora aqui das falas e ele diz, olha, nesse caso aí até o tolo tem esperança, mas para o precipitado não vai ter. Ou seja, você está abaixo do tolo. Aquele que fala, que a gente vê que as pessoas se vangloriam, eu falo mesmo. Comigo não tem papo na língua. Aí a pessoa começa a pegar isso, que é não ter freio, com falsidade. Eu não sou falso. Não, ninguém está falando. A Bíblia não está dizendo para você ser falso, mas para você ser comedido, você saber o tempo de falar, a hora de falar. Porque aí sim você vai falar com sabedoria e não vai ser pior do que um tolo. Porque a gente não vem se gloriar daquilo que a Bíblia não gloria. Pelo contrário, ainda chama a gente de alguém que vai ser abaixo do todo. Então, que a gente termine esse ano aqui, né? Parece que esse capítulo 29 é um catadinho básico. A gente está sendo corrigido para que a gente possa terminar o ano de 2023 com mais sabedoria. E o ano de 2004 vai ser diferente, não porque eu vou escrever uma lista de metas para ser diferente, mas porque eu vou decidir ser diferente e vou realmente aprender coisas diferentes para que eu possa colocar em prática. E assim eu crescer de fato. Né? Em nome de Jesus. Fica à vontade. E pastor, deu uma travada no rosto do senhor. Acho que a internet aí falhou. O senhor está me ouvindo? Vamos aqui aguardar um pouquinho. Glória a Deus. Alguém botou aqui até uma frase, deixa eu ler. Voltou, pastor? Aqui a Catarina colocou. Não, eu não estava te ouvindo. O senhor estava conseguindo? Agora voltou aqui a imagem do senhor. A frase aqui que o pessoal colocou é: não faça promessas quando está feliz e não discuta quando estiver com raiva. Nem tome decisões quando estiver triste. Autor desconhecido. Quem compartilhou com a gente foi aqui a nossa querida irmã Catarina. De fato. Então, nenhum nem outro é bom conselheiro. Nenhuma alegria, né? Ah, você está em êxtase. Você vai fazer promessas, né? Aquele que é o gastão. Vou comprar isso para você, vou te dar aquilo outro. Faz promessa para todo mundo. E depois não consegue cumprir. E ao contrário também, tá com raiva, vai lá, fala palavras duras para todo mundo e depois vai ficar passando vergonha, porque ninguém vai querer se relacionar com essa pessoa. Então, os extremos não são bons para nós estarmos, é necessário equilíbrio, e é o equilíbrio, né, a moderação que vem do Espírito Santo. Glória a Deus. Fica à vontade, senhor da. Glória a Deus. Eu não sei quanto tempo ainda tem aí para nós, mas eu queria fechar aqui com o versículo 23, que diz: o orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então, assim, é muito importante, queridos, é muito importante a gente sempre se autoavaliar, para ver se a gente, em certos momentos, a gente não está sendo orgulhoso, a gente não está sendo soberbo,
Porque muitas vezes a gente está sendo e a gente não percebe, né? Muitas vezes a gente gosta muito de falar sobre o orgulhoso. Tem pessoas que têm essa questão, né, em si, que precisa realmente de uma mudança intensa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas tem outras pessoas que, assim, às vezes, por determinadas situações na vida, muitas vezes por galgar alguns lugares mais altos, estar em algumas situações de um pouco mais de destaque, elas acabam permitindo que o orgulho entre no seu coração e ela começa a agir como de forma orgulhosa, com soberba no coração. Então a gente precisa, todo o tempo, a gente precisa vigiar nisso. A gente precisa se autoanalisar, se autoavaliar o tempo todo para a gente não cair, não incorrer nesse erro. Porque isso, assim, é só a gente lembrar sempre que sem Jesus nós não somos ninguém, nós não somos nada. Nós não podemos nada, nós não alcançamos nada. A gente só chega no lugar que o Senhor quer que a gente chegue. Então, se chegamos a algum lugar, se galgamos um lugar melhor, é porque o Senhor nos permitiu e nos colocou lá. Então, não tem motivação nenhuma para a gente ser orgulhoso, a gente ser soberbo, a gente se achar melhor do que o outro, a gente achar que as pessoas são inferiores a nós em algumas situações, porque nada vem de nós, nada depende única e exclusivamente de nós. Muito pelo contrário, a nossa parcela em tudo aquilo que acontece nas nossas vidas de bom é pequena, porque a gente tem que, em primeiro lugar, obedecer a Deus. Essa é a nossa parte, obedecer. Mas quem vai preparando, quem vai abrindo a porta, quem vai nos colocando nos lugares maiores e melhores é o Senhor. Então, que a gente possa vigiar nisso, porque muitas vezes a gente carregando isso, e muitas vezes a gente agindo dessa forma, a gente acaba magoando pessoas, a gente acaba ferindo de fato o coração de pessoas e causando um dano muitas vezes emocional que vai trazer assim consequências para a vida de pessoas. Então, que a gente possa meditar nisso, sabe? Que a gente possa se autoavaliar, procurar tratar todo mundo da melhor forma possível, da forma como gosta de ser tratado, olhar para as pessoas como iguais, independentemente da situação que a pessoa esteja, independentemente do nível social ou da posição que a pessoa esteja, se é inferior a nós, a gente precisa saber que nós somos todos iguais. E nós precisamos tratar as pessoas dessa forma e vigiar muito, para a gente não deixar a soberba entrar nos nossos corações. Porque, como diz aqui no versículo, o versículo 23, o orgulho do ser humano o abaterá. Né? O orgulhoso, ele, com o tempo, ele vai sofrer as consequências da sua postura, da sua forma de agir. Mas o humilde de espírito obterá honra. Ou seja, o Senhor é quem traz a honra para nós. O Senhor vai nos honrar se a gente simplesmente se lembrar que somos iguais a todas as outras pessoas. E que quem nos exalta é Deus, é Ele que vai exaltar-nos, é Ele que vai nos honrar. E a gente vai viver e a gente vai conseguir conquistar amigos, pessoas próximas, a gente vai conseguir fazer o bem às pessoas e mais do que isso, a gente vai conseguir ser instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Então, acho que é uma reflexão que a gente precisa estar fazendo em todo o tempo, uma avaliação nossa, não ficar olhando para o orgulho do outro, né? A gente se autoavaliar sempre e com certeza a gente vai ser muito usado por Deus e canais de bênçãos para as pessoas. E a gente tem que prestar atenção até no que a Bíblia diz. Ele fala aqui muitas coisas do orgulhoso, mas tem algo que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Olha, então, você quer ser alguém que Deus está resistindo a você? Deus está se impondo? Ser inimigo de Deus
é a pior coisa. Não dá pra gente viver dessa forma. Não tem como a gente estar num local onde Deus ele está resistindo. Nada na nossa vida vai à frente. Ah, não, pode parecer que está indo, né? Mas conforme diz, ele vai ser abatido. Você quer percorrer um caminho que no final dele vai ser de morte, vai ser de resistência da parte de Deus? É muito melhor a gente viver a vontade do Senhor, ainda que às vezes a gente veja, olha só, aquele lá está soberbo e está conquistando alguma coisa. Eu estou aqui na minha humildade, parece que não estou recebendo nada. Mas não há benefício melhor do que ter Deus ao nosso lado. Não tem benefício melhor do que saber que mesmo naquele dia mau, o Senhor está ali conosco para nos auxiliar. Enquanto o soberbo, exatamente ele acha que nada de mal vai acontecer para ele, e para pensar aí, alguém que você já viu soberbo sendo abatido, a pessoa fica destroçada, sem rumo nenhum. Porque o rumo dela, o norte dela, era aquele lugar que ela achou que conseguiu conquistar. Tirou aquilo, a identidade dela, infelizmente, fica totalmente fragilizada, ela fica triste, abatida, envergonhada. Então, que a gente não vá para esse lugar. Eu já vi, infelizmente, pessoas assim, né, sendo abatidas, e é terrível. Vou falar que não é nem um pouco legal, não dá aquela vontade, olha só o que aconteceu com ela. Não, é triste, porque a pessoa passa uma grande vergonha, e uma vergonha maior não é somente o que ela está passando, mas o que ela está sentindo. Porque ela se achava tanto, e estava com tanta certeza e firmeza de onde ela estava, que era, na verdade, totalmente frágil, que quando ela foi abatida, ela ficou pior do que aos olhos dos outros, porque internamente ela estava mal. Então, que a gente não vem experimentar essa resistência do Senhor. Porque o Senhor ele resiste ao soberbo. Eu gostaria de deixar aqui uma dica de leitura. Tem um livro do Timothy Keller, que é Ego Transformado. Eu estou até para terminar de ler ele há um tempo. Ele é um livro fininho, fininho. Mas ele fala muito acerca dessas questões que nós falamos aqui. De aceitar repreensão, de chegar e ser corrigido, de saber corrigir os outros. Então, ele trata muito acerca desse assunto. Então, que a gente possa aprender também, né? Mergulhar um pouquinho mais. Esse tema que ficou no teu coração, de você mesmo se autoavaliar e perceber realmente é algo que eu preciso melhorar, mudar. Então, leia esse livro, com certeza vai te auxiliar, porque conforme o autor diz, a humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Às vezes a gente está se colocando no centro, né, de todas as coisas, e o centro é somente Jesus. Dele vem toda a boa dádiva e todo o dom perfeito, conforme diz lá em Tiago. É sobre ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós somos apenas cooperadores, quando ele nos dá alguma oportunidade, somos pessoas que podem auxiliar as outras, mas quem faz todas as coisas é o Senhor Jesus. Então a gente tem esse coração, né? É ensinável. Uma das coisas que muito foi falado aqui em todas as lives é isso, é sobre um coração ensinável. Para que a gente possa aprender e crescer. Com certeza Deus tem muito para nos fazer crescer. Fica à vontade, pastor. Passo a palavra para o senhor. Amém. Não, é isso. Eu acho que é isso mesmo. A gente precisa... Assim, sempre tem que lembrar, né, nas nossas atitudes, em tudo. Eu costumo pensar assim, sabe? Algo que me faz muito refletir sobre a vida, sobre a minha vida, é quando algo que eu tenho que fazer, alguma situação acontece e eu paro para pensar assim, poxa, será que como é que Jesus agiria nessa situação? Será que... Porque às vezes vem uma vontade de fazer de uma forma, né, você quer agir de alguma forma, e muitas vezes eu paro para pensar, pô, mas se eu fizer desse jeito, será que Jesus faria assim? Será que Jesus se agradará dessa minha forma de fazer? Então, acho que é por aí, sabe? A gente sempre refletir se as nossas atitudes elas estão agradando a Deus, né? Refletir se aquilo que a gente pensa em fazer se vai agradar ao Senhor, se está em consonância com a palavra de Deus, porque isso vai nos fazer pensar e muitas vezes vai impedir da gente cometer alguns erros aí que muitas vezes podem até na frente a gente conseguir consertar, mas causa muito dano, né? Então que a gente possa buscar refletir sempre antes de agir, buscar refletir sempre pensando em Jesus, né? Lembrando de Jesus, lembrando que tudo que a gente faz, todo o nosso agir, ele está patente aos olhos do Senhor. O Senhor está enxergando tudo. E mais do que as nossas atitudes, né? As nossas motivações, os nossos corações.
Então, isso é algo que eu acho que se a gente para refletir assim, isso faz com que a gente deixe de agir muitas vezes de forma errada. Então, esse seria assim um conselho, uma forma que eu procuro fazer e um conselho que eu daria, né, para que a gente possa continuar a nossa caminhada em busca do nosso crescimento espiritual acima de todas as coisas. Glória a Deus. Então, o senhor quer falar mais alguma coisa, levantar mais algum ponto para a gente já ir finalizando aqui, poder cumprimentar os irmãos aqui do Riachuelo, que muitos entraram, fiquei muito feliz de ver Isso mesmo. os irmãos da Igreja Nova Vida do Riachuelo, da qual fazemos parte. Então, boa noite a todos, um beijo para vocês que participaram e fique à vontade agora para o senhor finalizar conforme o senhor desejar. Bom, então, sobre o texto em si, que eu tinha para compartilhar, mas quero aproveitar, a gente está encerrando, e dizer, a gente está entrando daqui a pouco no novo ano, o ano 2024 está aí, né, às portas, e algo que Deus tem falado, que o Senhor tem colocado muito no meu coração, e eu já compartilhei isso lá na igreja, né, que o ano 2024 é um ano onde a gente deve buscar falar cada vez mais de Jesus. O nosso foco deve ser fazer o nome de Jesus cada vez mais reconhecido. E a gente não, para isso, a gente não pode perder as oportunidades que nós vamos ter. É certo que nós vamos ter, mas muitas vezes a gente deixa elas passarem. Então, que a gente possa aproveitar essas oportunidades, aproveitar, né, todas essas portas que Deus vai abrir para nós, para a gente falar dele, para a gente falar do amor dele, porque tem muitas vidas aí carentes de Jesus e é nosso papel falar de Jesus, é nosso papel fazer Jesus ser reconhecido. E como eu costumo também dizer, é muito mais do que a gente falar, são as nossas ações, são as nossas atitudes. Então, tudo isso que nós conversamos hoje aqui e todas as demais lives que foram feitas, né, até aqui, e ainda tem mais algumas, tem mais duas, né? Elas nos levam a conhecimentos de coisas que a gente precisa aplicar nas nossas vidas para que a gente possa ser exemplo para as pessoas que não conhecem a Jesus. Porque muito mais do que aquilo que a gente fala, é aquilo que as pessoas observam nas nossas atitudes, nas nossas ações. Esse é o verdadeiro evangelismo. É a gente ser exemplo daquilo que a Bíblia ensina-nos, né, para outras pessoas. Como a gente ouve muito dizer, né, e é uma verdade, nós somos a Bíblia que aquele que não conhece a Cristo lê. Ou seja, eles nos leem, eles olham para nossas atitudes, para as nossas ações, para os nossos exemplos. Então, que a gente procure aplicar tudo isso que a gente tem aprendido em nós, e aí sim, eu tenho certeza que no próximo ano nós vamos ser muito mais frutíferos na obra do Senhor, no tocante a fazermos Jesus reconhecido. Então, Deus possa abençoar a cada um de nós, que Deus possa fortalecer a nossa fé, que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar em nós para que venha para tirar as imperfeições, para mudar alguns aspectos que precisam ser mudados, para que a gente possa ser cada vez mais instrumentos do Senhor e cada vez mais frutíferos nessa grande obra que o Senhor nos confiou. Afinal de contas, nós somos discípulos de Jesus, somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Então, é isso que quero agradecer a Suzana pela oportunidade de termos conversado aqui, agradecer também a todos que estão nos assistindo, aqueles que entraram, né, também antes de já sair, e a todos aqueles que vão ouvir essa live. Eu sei que esse propósito que Deus colocou no teu coração está abençoando muitas vidas e que você possa continuar também, Suzana, sendo esse instrumento na vida de jovens, de adultos, de pessoas, como você tem sido ao longo dos anos,
como discípula de Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, pastor, eu agradeço sua disponibilidade de estar aqui conosco. Sei da sua correria, né? Tantos afazeres, mas o senhor se disponibilizou esse tempo para estar aqui. E tenho certeza que, assim como eu fui edificada, com cada palavra ministrada aqui, cada versículo a gente pôde mergulhar mais um pouco e aprender. Os irmãos que também aqui assistiram, também eles puderam crescer, e aqueles que vão ver depois, né? A gente não tem como mensurar aqueles que serão alcançados, né? A gente só simplesmente faz a obra de Deus e deixa que o dono dessa obra, que é Ele mesmo, Ele é que faz frutificar, para o reino dele avançar, para que o nome de Jesus seja exaltado. Então, muito bom tê-lo aqui. E mais uma vez eu friso, né? Pastor Anderson Moreno, que é o líder da Igreja Nova Vida do Riachuelo, que é a igreja do meu coração, a igreja da qual eu faço parte. Estou ali há 19 anos e tenho uma alegria de poder, nesse momento, estar sendo liderado pelo pastor Anderson Moreno, né? Outrora era o pastor Rodrigo Pena, que nos deixou há pouco tempo, mas essa obra continua, que é a obra do Senhor, e tem que estar ali também com a diaconisa Rosane, um grande beijo para ela também, está ali com a sua esposa, cuidando desse rebanho, e que bom fazer parte dessa família, a família Nova Vida do Riachuelo, que a gente continue firme e forte, e vamos ver frutos no ano de 2024, de pessoas que estão cheias da vontade de aprender mais de Deus e colocar em prática segundo a vontade do Senhor. Amém? Então deixa aqui o meu beijo a todos da família Riachuelo, a todos que também são amigos aí do pastor Anderson Moreno e entraram nessa live, que desejar assistir as demais, vai ali no meu perfil, vejam as demais lives, com certeza você será edificado. E se não tem tempo, não tem problema. Ano de 2024 vem aí, janeiro também tem 31 dias, Deus está nos dando aí a repescagem, então tem 31 dias em janeiro, assistem cada dia uma live, um vídeo, e seja abençoado rica e abundantemente, tá? Fica à vontade, pastor, se o senhor quiser falar mais alguma coisa, e já vou finalizar aqui. Amém, querido. Então, é isso. E louvo a Deus pela nossa igreja também, né? Agradecer os irmãos aí que assistiram. E tenho certeza que todos nós, nos empenhando, nós vamos servir ao Senhor a cada vez melhor e vamos ser muito usados pelo Senhor. Amém. Então, beijo a todos, uma ótima noite e que tenhamos um sextou abençoado na presença de Jesus. Amém? Beijão, já vou finalizar aqui. Deus abençoe a todos ricos e abundantemente. Fiquem na paz. Ai.